Após a inclusão da educação bilíngue para surdos na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, parlamentares e especialistas trabalham agora nas diretrizes para a implementação dessa nova modalidade de ensino. A nossa conversa é com o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, que foi o autor da lei que trata da educação bilíngue para surdos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Uma alegria estar com você, Carla. Senador, queria primeiro que o senhor explicasse para a gente o que é exatamente a educação bilíngue para surdos, qual é a primeira, qual é a segunda língua? A gente tem que pensar, em primeiro lugar, nas pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, surdez ou deficiência. Porque as pessoas podem ter uma deficiência auditiva leve, moderada, severa, profunda, e a solução da prótese auditiva muitas vezes é suficiente, implante coclear, também em outras ocasiões algum outro mecanismo, né? Oralização, leitura labial. A gente tem pessoas surdas que nasceram surdas ou que ficaram surdas também, que têm a surdez associada com outro tipo de necessidade. Então, se tem que ter um conjunto de soluções, mas há uma parcela significativa da população que tem, vamos dizer, como primeira língua, como primeira possibilidade a Libras, que é a língua brasileira de sinais. E a língua portuguesa é a segunda língua. E essas pessoas, muitas delas, vão utilizar a Libras para o resto da vida. Então, em termos de escola, de vestibular, de relacionamentos pessoais, a Libras é a língua dessas pessoas. Então, por isso que é educação bilíngue, né? Libras como primeira língua e língua portuguesa como segunda língua. E essas pessoas precisam de um atendimento educacional especializado. Então, que a lei decidiu que isto vai ser feito não mais como parte da educação especial, mas reconhecer as características desta população, desse grupo de pessoas e ter uma modalidade de educação inserida na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como modalidade a educação bilíngue. Então, na prática, inserir a educação bilíngue para surdos na LDB, dá a essas pessoas esse direito, é isso? Exatamente. Nós estamos fazendo audiências públicas, inclusive alunos, né, que participam da audiência pública também disseram, olha, a minha língua é Libras. Eu estava num ambiente onde essa língua não era a língua utilizada. Então, nesse sentido, eu não ia bem na escola, outros desistiam da escola, voltavam na educação de jovens e adultos mais para frente. Mas se você tem uma alternativa, né, uma modalidade de educação bilíngue, você está respeitando essa possibilidade da criança, do adolescente, desde o início. É para todas as pessoas com surdez que muitos perguntam? Não. Né? Muitas pessoas têm soluções através de uma prótese, como eu disse, tipo de surdez também, mas para uma parcela significativa é necessário uma abordagem bem especializada, específica, ou no atendimento num centro ou numa escola, para que essa pessoa se desenvolva, se insira na sociedade, tenha acesso a uma educação que atenda às suas necessidades e que, através disso, possa ser feliz na vida também. Então, nós não podemos ter uma caixinha ou duas. Quanto mais alternativas, melhor para a pessoa. O senhor falou dessa audiência pública, houve esse debate, né, no âmbito aí da Comissão de Assuntos Sociais. Quais foram as conclusões, senador? O que falta para implementar essa educação bilíngue para surdos? Isso aí é uma coisa importante, Carla, né, que o projeto de lei, em primeiro lugar, foi elaborado com uma participação bastante ativa da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que é a FENEIS. Porque a gente tem nesta área um princípio fundamental, que eu diria que é importante para toda a sociedade, que é nada sobre nós sem nós. Né? Então, tudo aquilo que se refere à pessoa com deficiência, ela tem que estar envolvida nas decisões.
E a FENEIS participou ativamente da elaboração da lei, também da aprovação do texto, tanto na Câmara como no Senado. Só que agora a gente então aprovou a lei, educação bilíngue para surdos como modalidade, e isso precisa ser implantado nos estados, municípios e por parte do governo federal. Então, o Conselho Nacional de Educação está organizando as diretrizes, as linhas como isso deve acontecer. E esse debate está acontecendo agora. A Federação Nacional de Surdos já tem uma proposta também, né, tem que ser aprovada, e a gente espera que isso aconteça nos primeiros meses do ano de 2023, né, e a partir daí também haver um debate no que a gente chama um Sistema Nacional de Educação, que a lei já foi aprovada aqui no Senado, está na Câmara dos Deputados, para a gente ver assim, a abordagem tripartita. O que o governo federal vai fazer para que isso se consolide, os governos estaduais e os municipais, por isso que é tripartita, e lá nos estados, de acordo com as orientações nacionais, a decisão bipartite, quer dizer, estados e municípios discutindo a realidade de cada estado. Eu penso, Carla, que vai ser um avanço muito importante respeitar o ponto de vista da comunidade surda, fazer com que as pessoas se beneficiem mais, né, dessa modalidade de ensino. Só para dar um exemplo, se você for num vestibular e você fizer uma redação e não levar em conta que a primeira língua é Libras e a segunda língua é a língua portuguesa, esse aluno ou aluna vai ter muita dificuldade na prova de redação, por exemplo. Né? Talvez acabe não entrando numa instituição de ensino superior porque você não está levando em conta a realidade dessas pessoas. Dentro dessas diretrizes, senador, passa também a necessidade de qualificação dos profissionais, já que vai ser uma nova modalidade de ensino? Sempre a qualificação dos profissionais é muito importante. Já existem instituições de ensino que ofertam educação bilíngue de surdos, para surdos, né? Educação bilíngue. E, então, a qualificação de professores, profissionais, das famílias, olhar o aluno, o processo de formação, né, inicial, que muitas universidades já estão ofertando cursos de graduação nessa área, né, e mesmo a formação continuada, esse é um elemento essencial. Mas, principalmente, ser uma política pública, né, que aponte para a necessidade, como nós temos, né, pessoas com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, que usam a Libras, né? Quer dizer, não tem a língua portuguesa é uma língua auxiliar, né? E acontece em outras modalidades, como para as populações indígenas. Você tem que levar em conta as especificidades, as necessidades, as características dessa população. E para a pessoa surda, a mesma coisa. Então, é um avanço extraordinário para a educação no Brasil nesta área. Durante essa audiência pública, a FENEIS, né, os representantes da FENEIS, falaram isso que o senhor já disse aqui, que já existem, essas diretrizes já estão prontas, já existe aí todo um texto, né, um relatório elaborado por eles, e que estaria à disposição do Conselho Nacional de Educação, pedindo até que eles adotem essas diretrizes. O papel da comissão, né, dos parlamentares, é um pouco ajudar para que todo mundo ali converse e isso saia do papel, senador? Eu diria que esse é o papel, inclusive, do Congresso Nacional, porque nós temos que estar em sintonia com aquilo que a comunidade está demandando. Necessidades na área da educação, transporte escolar, acesso à escola, educação em tempo integral, tecnologias na educação. A gente tem que discutir com a sociedade, agricultura, pequenos empresários, etc., e fazer essa intermediação, né, para que aquilo que a gente decida aqui esteja em sintonia com aquilo que a sociedade espera que aconteça.
Então, em termos das diretrizes, é a mesma coisa. O que o Conselho Nacional de Educação propõe? Então, audiências públicas, uma consulta pública, e nós próprios vamos continuar insistindo no fato, né, de que esses documentos cheguem à comissão, para que a comissão possa enviar todos esses documentos para o Conselho Nacional de Educação, para que isso possa orientar os trabalhos futuros. Tá certo, senador. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. A gente que agradece. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.